Boa tarde a você que nos acompanha pelas redes sociais da Prefeitura, pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje nós estamos aqui com a Ellen, que é enfermeira e também coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui do município. A gente vai falar um pouquinho sobre a vacinação contra a gripe, né, influenza, que a vacinação começou ontem, né, Ellen? Isso mesmo. E como que vai funcionar? Quais são os grupos prioritários? Então, assim, a campanha de influenza é anual, né? Ela acontece já há 23 anos, né? Essa é a 23ª edição da campanha contra a influenza. E aqui, não só no município, assim como o país todo, este ano ela será dividida em 3 etapas. Né? Dentro dessas etapas, ela tem uma data de início, uma data de término, e os grupos daí elencados, conforme o Ministério preconiza. Neste primeiro grupo, que iniciou ontem, estão as gestantes, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, né? E também os trabalhadores de saúde, bem como as puérperas, aquelas mulheres que tiveram bebê em até 45 dias. E esse grupo, ele permanece vigente até quando? Esse grupo ele iniciou ontem e é para ter uma durabilidade de mais ou menos um mês, né? A gente vai com ele até dia 10 de maio. E aí no dia 11 começa o segundo grupo, que é os idosos e os professores. Mais ou menos cada grupo aí fica válido por um mês? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa é a estratégia do Ministério, para que em mais ou menos um mês, um período de um mês, a gente consiga vacinar toda essa população que está elencada dentro de cada grupo. A previsão de término dessa campanha, contemplando todos os grupos prioritários, seria em 9 de julho. Então, finalizando aí na metade do ano, né? E para quem está entrando agora, a gente está falando aqui sobre a vacinação contra a influenza, né? H1N1, que é um dos tipos, né? Você estava nos explicando. Sim. Iniciou ontem e agora está, então, para as gestantes, crianças de 6 meses... A menores de 6 anos, né? São 5 anos, 11 meses e 29 dias, né? Então, não completou 6 anos ainda, são as crianças que estão elencadas para vacinação. E esse grupo, o que está vigente, né? Como que faz, a quem procura, como que faz para receber essa vacina? Para facilitar e evitar as aglomerações nas unidades de saúde, a gente dividiu a vacinação dos grupos prioritários. Então, as crianças, as gestantes e as puérperas serão vacinadas na unidade mais próxima de cada casa, da sua casa. É só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, ou se tiver dúvidas, pode ligar para alguma das unidades, que eles vão informar. Os trabalhadores de saúde, daí, é via agendamento. E o agendamento está disponível num link próprio na página da Prefeitura. Tá? Então, só entra no site, faz o agendamento e conforme ali, daí segue na unidade, né, no horário que for agendado. Os profissionais de saúde são agendados em local específico, com horário, tudo certinho. As orientações todas estão no local de agendamento, no link de agendamento para os profissionais. E Ellen, me tira uma dúvida, há algum grupo que não pode tomar a vacina? Ela é contraindicada somente para menores de 6 meses, e aí algumas situações muito específicas de pessoas que sejam alérgicas, que já fizeram alguma reação alérgica, uma anafilaxia, que a gente chama que é uma reação alérgica grave, após dose anterior. Então, se eu tomei no passado e fiz uma reação muito grave, contraindica. No geral, ela é uma vacina extremamente bem tolerada. Muito segura. Muito segura, muito segura. A vacina de gripe, ela não vai causar gripe, né, ou resfriado, que comumente as pessoas às vezes se preocupam com isso. Eu tomei a vacina e tive gripe depois. Não, ela é uma vacina de vírus inativado, então ela não tem esse poder, ela não consegue fazer doença, né? Ela simplesmente vai fazer a nossa resposta imune. Então ela faz com que o nosso organismo reconheça aquela situação, e quando entra em contato com o vírus mesmo, ele vai fazer a defesa do organismo, né? O máximo ali que a pessoa pode sentir é ficar com o braço um pouquinho dolorido no dia, né? Isso, normalmente é uma dor local, nem todos fazem, muitos não fazem nem evento local, né, que a gente chama nem uma dor local, mas no geral a vacina de influenza é uma vacina muito segura. Certo. E quem tomou ano passado, toma de novo, precisa tomar de novo, né? Sim, importantíssimo você pontuar, porque realmente ela é uma vacina anual, né? Então as vacinas, cada uma delas existe um período certo para tomar, e a vacina de influenza, contra a influenza, ela precisa sim dessa dose anual.
E para quem está aí com as idades, né, para tomar a vacina contra a Covid, o grupo também dos idosos para influenza também já vai chegar, né? Tem alguma contraindicação? Tem algum problema? Quem está para tomar a de Covid, tomar a da H1N1, tem algum problema, alguma contraindicação? Ou pode tomar sem medo? Ela só precisa ter um período de intervalo. Então, aqueles grupos que já estão contemplados para a vacinação da Covid precisam ter entre uma dose de vacina contra a Covid e a de influenza 14 dias. Então, se eu tomei a de Covid hoje, eu preciso aguardar 14 dias para tomar a da influenza. Tá? Então, isso tem que estar bem atento, porque tem que ter esse mínimo intervalo. E se a pessoa tomou antes a de H1N1, mesma coisa? A mesma coisa. Esses 15 dias, 14, 15 dias aí de intervalo. Isso mesmo, a mesma coisa. Entre uma e outra, indiferente de quem tomou primeiro. E aí tem uma situação que é bem importante a gente pontuar, porque às vezes as pessoas estão no meio do esquema. Tomou uma dose da vacina contra a Covid e está aguardando para chegar a segunda dose. Então, se estiver próximo dessa segunda dose, aguarda, que não vai dar o intervalo, aguarda tomar a segunda dose da Covid, para daí dar os 14 dias e tomar da influenza, porque nesse momento a gente precisa, assim, priorizar a vacinação contra a Covid, terminar o esquema, né, que são as 2 doses. E se a pessoa está com algum sintoma de gripe, ela pode tomar essa vacina também ou não, ou espera melhorar? O ideal é esperar melhorar. Porque, como eu havia comentado, a vacina não vai causar doença, mas se você já está com processo gripal ou já está com resfriado, o ideal ou até uma suspeita, ou né, até uma suspeita, por exemplo, nesse momento de síndrome gripal, que a gente encaixaria para as duas coisas, tanto influenza quanto Covid, o ideal é aguardar a resolução desse quadro. Quer dizer, eu estou bem, não tenho mais sintomas, e aí eu vou proceder à vacinação. Isso para as 2 vacinas, vale para as 2, né? E é claro, nesse momento, a gente está muito preocupado, todos os olhares aí muito atentos à Covid, mas é importante ressaltar também que a influenza é um vírus extremamente perigoso, né? Sim, a influenza ao longo dos anos, tem muitos estudos e muitos dados que mostram isso, ela sim causa principalmente nestes grupos, né, elencados para tomar a vacina de influenza, quadros mais graves, podendo levar a internamento e óbito. Por isso é tão importante a vacinação contra a influenza. E o município, quantas doses está recebendo? Veio em um único momento? Como que está o recebimento da vacina? A gente recebeu já de forma parcelada. Nós não recebemos, dificilmente a gente recebe toda a vacina de uma única vez, mesmo porque agora os grupos foram divididos. E nós recebemos do primeiro grupo, que é o que a gente já comentou aqui, em torno de quase 30% dessa população a ser vacinada, que já foi distribuído para todas as unidades de saúde. E qual a expectativa? Todos os anos, todos os municípios aí têm uma expectativa de vacinação do seu público, né? Aqui em Araucária, qual que é a expectativa de vacinação contra a influenza? Olha, na retrospectiva de todos os anos, quando a gente faz essa análise, a gente tem uma boa adesão no município com a vacina de influenza. Alguns grupos tem uma facilidade maior, a gente sempre fala em atingir meta. O Ministério preconiza para a campanha de influenza pelo menos 90% de cada grupo prioritário. E a gente tem conseguido ao longo dos anos chegar basicamente sempre a essas metas. Alguns grupos são mais difíceis, assim, mais resistentes, mas no geral o último ano foi um ano bom. Para os idosos, principalmente, foi uma boa adesão dos idosos. A gente espera realmente que a população entenda a necessidade de que mesmo com a vacina de Covid tem que fazer de influenza, né, para não haver essa perda agora com relação à campanha. As expectativas são boas, vamos ver ali. O planejamento todo também é um pouco diferente, né, na dinâmica do nosso dia, lidando com 2 campanhas tão grandes. Mas acredito que seja isso, para correr tudo bem. E é importante também a gente ressaltar que, logicamente, a aplicação da vacina vai ser na unidade de saúde, mas que as pessoas não precisam ficar com esse receio, né, com medo de ir até a unidade de saúde para vacinação. Sim, o que a gente tem programado? A ideia do Ministério em relação a colocar em etapas é justamente isso, para parcelar a população, para não haver uma busca em massa no mesmo momento. Então a gente consegue trabalhar dentro das unidades de saúde, que também tem outras demandas, para não haver questão de aglomeração e não expor a população a um risco maior. Então sim, os cuidados estão sendo tomados em todas as unidades, os profissionais estão todos bem capacitados e estão organizando dentro das unidades todo esse processo de trabalho lá, né?
Certo. Então, para quem chegou agora, a gente já comentou aqui, já falou um pouco, então, sobre a vacinação contra a influenza, contra a gripe, né? Isso. Que um dos vírus é o famoso H1N1, né? Uhum. E a quem está aqui tirando essas dúvidas é a Ellen, que é enfermeira e também coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Araucária. Ellen, então, só para quem entrou agora, ressaltando, a campanha começou ontem, ela segue até maio. Qual dia? Até dia 10 de maio. 10 de maio, né? Para esse primeiro grupo, são divididos em 3 grupos, né, a campanha, que segue até o mês de julho. 9 de julho. 9 de julho. Isso. E, logicamente, a influenza, para o pessoal aí que realmente se cuidar, porque a influenza... junto a outros grupos, aí, a outros vírus, pode ser realmente muito perigosa e pode ser fatal, né? Sim. Letal. Sim, a influenza também causa, assim, casos graves em grupos de maior risco, né? Os comórbidos, os idosos, eles acabam realmente tendo uma maior chance de adoecer gravemente. Em relação acho que aos grupos prioritários era esse, é muito importante, então, que as pessoas que estão contempladas nesses grupos, ao longo da campanha, procurem estar informadas do momento, onde serão vacinadas. Todas essas informações a gente tem compartilhado via os canais oficiais da Prefeitura. Existe uma página que foi para o ar hoje, que também tem todas as informações, inclusive os informes da campanha, os grupos, locais de vacinação, para facilitar essa comunicação mesmo, né? E caso alguém que seja desse primeiro grupo perdeu a data, perdeu o prazo, pode tomar na data do segundo grupo? A princípio, eu acredito que sim, né? O ideal, claro, o ideal sempre é agora. Porque agora prazo ali, né? Isso. O momento dele é agora, né? Agora as atenções das unidades, das equipes, são todas voltadas para esse grupo, né? Então, o ideal sim é que procure a vacinação agora. Mas existem alguns grupos que acabam... uma gestante, por exemplo, ela vai se tornar gestante um pouco mais para frente, então talvez precise ser vacinada durante um outro momento, né? E vai estar disponível. E vai estar disponível. Uhum. Então, só para os profissionais de saúde que é necessário o agendamento, então, pelo site da Prefeitura, ficar ligadinho nessas informações. Isso, para o profissional de saúde também, lá tem as orientações de documentação, de tudo certinho que precisa apresentar no dia da vacinação. Então, Ellen, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela disponibilidade de vir até aqui nos esclarecer essas dúvidas, né? Temos alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. A Josilaine perguntou qual documento que precisa levar devido às comorbidades. O grupo de comorbidades, normalmente ele apresenta no momento da vacinação ou uma receita ou então uma carta do médico que acompanha, né? O grupo das comorbidades está na terceira etapa para ser vacinado. E no momento da vacinação contra a influenza, a gente precisa diferenciar, porque em relação às comorbidades, a lista de comorbidades contempladas na campanha de influenza é uma e na campanha de Covid é outra. Então, o médico que acompanha o paciente deverá tem esse conhecimento e vai poder indicar daí. Faz todas as instruções, isso, né? Todas as instruções. Pode ser uma carta, pode ser... Se ele já é acompanhado na unidade de saúde, ele já é conhecido também da unidade. Então, tem de várias maneiras para ela poder comprovar essa comorbidade relacionada à possibilidade de tomar vacina, né? Muito obrigada, então, Ellen. Agradeço a você também que nos acompanhou aqui pelo Facebook, pelo Instagram, e acompanhe as nossas redes sociais, o nosso site, fiquem ligados. E também, muito importante, já que a gente está falando aqui de campanha de vacinação, está ligado aí com as informações da sua unidade de saúde. Uhum. Sim. Mais uma vez, obrigada. Obrigada e até a próxima sexta-feira. Tem live com o Fernando Rodrigues, na próxima sexta, dia 16 de abril, sobre a mudança na lei a respeito das notificações e das multas a proprietários que, infelizmente, aí deixam os seus terrenos mal conservados. Será nessa sexta-feira, dia 16 de abril. Até lá, então, obrigada.